Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Mais uma vez quero agradecer o convite. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. É bom estendermos os nossos laços, conhecermos, reencontrarmos irmãos de fé, de filosofia, trocarmos ideias, aprendermos mais um pouquinho. Então eu quero agradecer mais uma vez a vocês o convite. É uma grata satisfação estar aqui. Hoje nós trouxemos esse tema: vencer é aprender. Nós que somos espíritas e que graças a Allan Kardec, o qual estamos comemorando o mês de Kardec, nós adquirimos esse conhecimento. E ele nos trouxe essas obras básicas, às quais as crianças estavam se referindo neste momento. Parabéns à professora, às crianças que fizeram isso, porque é muito lindo. Eu adoro criança, achei muito bonitinho, porque exatamente é o que nós vamos falar e que eles já estão aprendendo. E Kardec nos trouxe essa realidade mais próxima da reencarnação para nós. Então nós escutamos o nosso Evangelho, está ali escrito, o Evangelho segundo o Espiritismo e segundo Kardec, que Moisés foi a primeira revelação, depois veio Jesus e o Espiritismo é a terceira revelação. Moisés trouxe a primeira de uma forma a qual naquela época os homens precisavam ouvir. Depois veio Jesus, que pronunciou-nos a palavra amor, enfatizando o que Moisés havia trazido. Mais pureza, mais carinho, porque os homens também estavam mais evoluídos. Para absorver melhor, ele colocou o amor, porque a evolução da humanidade já era outra. E a humanidade continuou evoluindo. E aí então Kardec nos trouxe a realidade do Espiritismo, que veio trazer para que nós pudéssemos aprender um pouquinho mais e veio trazer a realidade da reencarnação. Por isso que no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá naquela passagem do capítulo 20, do qual ele nos diz, que aquele senhor da vinha que saiu em busca dos trabalhadores e que os últimos trabalhadores tiveram o mesmo salário do primeiro. Que foi contestado tudo isso, porque os primeiros achavam que deveriam receber o mesmo valor. E por quê? Que os espíritas, vieram realmente, o espiritismo veio para trazer, e são os trabalhadores da última hora. Porque aqueles que foram arrebanhados por último, e trouxeram e vieram ajudar os trabalhadores da primeira hora, eles vieram o quê? Acelerar a evolução deles, acelerar o trabalho para que chegassem mais rápido. E a realidade da reencarnação que Kardec nos trouxe, exatamente veio trazer a todos nós essa realidade para que nós possamos acelerar o nosso desenvolvimento. Porque eu sempre brinco e digo que a tatuagem hoje está na moda, mas que nós todos deveríamos tatuar em nossas testas, para um olhar para o outro e não esquecer, assim: estou reencarnado. Para que nós não esquecêssemos em nenhum minuto da nossa vida que nós estamos reencarnados e que estamos aqui em busca da nossa evolução e que a vida continua após o desencarne. Então, quando nós lembramos disso, a gente dá uma mudadinha naquilo que a gente está pensando, falando. Então, é para nos chamar a atenção. E Kardec veio trazer esta realidade. Ele buscou, ele pesquisou, acredito que todos aqui, se não muito poucos, ainda não assistiram o filme, de Kardec, e nós vimos ali o tanto que ele lutou para trazer essa realidade da reencarnação para todos nós. Então, por isso, esse tema hoje que nós trouxemos, vencer é aprender.
tudo aquilo que a gente adquire em ritmo de conhecimento, ninguém nos tira. Então, o aprender para nós é a melhor maneira de vencermos, de evoluirmos. Por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, colocou o nosso sistema de vida de uma forma a qual é a nossa maneira que nós temos que enxergar a nossa vida. Por exemplo, o nosso sistema, nada é nosso para sempre. Você compra um automóvel hoje, zero, né? Tira da concessionária, você usa um tempo, mas depois você vende. E aquela pessoa vai usar por um tempo e vai vendê-la também. Ninguém fica com nada para sempre. Nós compramos uma roupa nova hoje, você usa por um tempo, depois você dispensa, doa, ela não é sua para sempre. Os nossos filhos, somente a mãe, né, que gera, que fica com ele aqui dentro do ventre, ele é seu para sempre? Não. Uma hora também ele vai embora. Então Deus já criou esse sistema de vida para que nós possamos aprender a não nos apegarmos às coisas materiais. A saber que ao partirmos para o outro lado, nós não vamos levar nada, a não ser o que aprendemos. Conhecimento, moral. Assim como dizia Sêneca, a única moeda que cabe nos bolsos da nossa alma é a moral. Então, não adianta nos apegarmos às coisas materiais, porque elas não serão nossas. E isso Kardec veio ensinar através da reencarnação. E trazer para nós a responsabilidade dessa evolução. Porque aquela velha frase, o que plantamos, colhemos. Aqui, nessa reencarnação ou em outra. Então, por isso, o aprender é para que nós possamos ser vencedores. É lógico que nós temos que bancar a nossa estadia aqui na Terra. Mas isso deve ser feito com equilíbrio. E o investimento maior deve ser no imperecível. Fala-se muito em vencer nos livros de autoajuda. Mas o que é vencer? Então, nós temos que trabalhar, porque nós temos que comer, nós temos que ter uma moradia, mas nós precisamos aprender uma coisa: a não deixar que esses bens perecíveis nos dominem. Nós podemos possuí-los, mas não podemos deixar que isso nos possua. Um exemplo: se eu estou aqui dentro, preocupada com o meu carro que está lá fora, se alguém vai riscar, roubar, eu estou deixando que os meus bens materiais me possuam. Então, este que é o nosso problema. É o nosso apego excessivo a ponto de nós não esquecermos, não deixarmos de lado nem um minuto, nem na hora que nós precisamos nos apegar com a espiritualidade. Então, nós podemos possuí-los, mas não podemos deixar que eles nos possuam. Ah, mas o Espiritismo prega tanto assim, eu não posso ter um carro bom, um carro novo. Pode. Se você tiver condições, pode. Buscar o seu conforto de uma casa boa, de uma viagem, de um momento de lazer. Claro, vocês que moram aqui perto do rio, ter um rancho bonito, ótimo, se puder, tenha. Mas nós não podemos deixar que isso fique o ponto principal, o objetivo principal das nossas vidas, a ponto de esquecermos o que está à nossa volta, a ponto de esquecermos o nosso irmão carente, que nós precisamos ter a nossa responsabilidade dentro da nossa religião, e não é só ter religião, é ter religiosidade. Porque dizer que somos católicos, somos espíritas, somos evangélicos é uma coisa. Agora, quando nós temos religiosidade, é isso aqui. É vir às palestras, aos estudos, participar dos programas da casa, participar
dos momentos, né, em que toda casa tem para angariar fundos beneficentes. Então nós temos que participar, arregaçar as mangas. Isso é ter religiosidade. Então fala-se muito em vencer nos livros de autoajuda. Mas o que é vencer? Segundo os dicionários da língua portuguesa, vencer é obter resultado favorável. Isso está nos dicionários. Vencer é refrear. Interessante, né? Vencer é refrear. Refrear o quê? O nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade excessiva, a nossa ambição excessiva. Então, quando nós conseguimos nos vencer, isso é vencer. Porque vencer o outro é até fácil, mas vencer a nós mesmos é difícil. Então, dentro do vencer existe o refrear. Refrear nosso egoísmo, nosso orgulho, como é difícil. A mania de pensar no que é melhor para mim primeiro. A mania de não querer críticas, não aceitar críticas, não aceitar apontamentos. Então, vencer é refrear. Vencer também é conter. Quando eu consigo vencer, contendo os meus impulsos grosseiros. Quantas vezes nós, com o nosso orgulho, nós somos impulsivos, principalmente dentro dos nossos lares. É até engraçado, mas a gente faz isso. Às vezes nós estamos deitados lá no sofá, fechamos um pouco o olho, alguém passa e fala assim: você está dormindo? Não, estou treinando para morrer. Aí você está lá pescando aqui no rio, seu rancho, está com o balde cheio de peixe, passa um e fala: você está pescando? Não, é o peixe suicida que pulou do rio aqui. Sabe essas respostinhas que nós damos, né? Esses impulsos grosseiros, às vezes, que nós temos na rua, no trânsito. Então, quando nós conseguimos conter, colocar mais paz, mais brandura, mais mansuetude no nosso coração, isso também é vencer. Porque quando nós conseguimos refrear esses impulsos grosseiros, conter, nós também estamos contendo o nosso orgulho. Vencer também é dominar. Dominar. Dominar o quê? Dominar os nossos vícios. Para quem leu o livro Nosso Lar, nós vimos quanto que André Luiz, né, sofreu, foi incriminado, dizendo que havia desencarnado por ter, né, tido um vício. Então ele foi um suicida, ele foi taxado como suicida. Então, dominar os nossos vícios. Que vícios? São vários. Quando a gente fala em vício, a gente pensa no cigarro, no álcool e na droga. Não são só esses vícios. Tem a compra compulsiva. Quantas vezes as pessoas entram em situações dificílimas porque compra compulsivamente, não consegue se conter. Quando nós também, o sexo abusivo também é um vício. O jogo, quantas pessoas perdem os seus bens materiais em jogos, deixando a família às vezes passar por situações difíceis. Então, vencer é tudo isso. Olha, vocês estão vendo que é vencer a nós mesmos. Mas para isso nós precisamos aprender tudo isso. Vencer também é desfazer. Desfazer o quê? Essa imagem que nós temos às vezes de nós mesmos, orgulhosa. Então, aprender a desfazer, se vocês também, referindo ao livro Nosso Lar, que também este ano completa 75 anos, né? Então, lá, André Luiz esclarece muito bem isso para mim, acho que no 14º capítulo, que o que ele tinha que desfazer? Desfazer aquela imagem que ele tinha de ser um médico aqui na Terra e se achar, né, com todo poderoso. E quando ele lá
pediu para começar a trabalhar como médico, para ajudar as pessoas, e ele foi contido. Por quê? Porque eles perceberam que o sentimento dele ainda não era o de humildade dentro da medicina, era de se impor com os seus conhecimentos. Então nós também temos que aprender. Para vencer é desfazer essa imagem de poder que muitas vezes nós temos de nós mesmos. Vencer também é executar. Executar os princípios que nós temos de estudo, principalmente da doutrina, é para vencermos, para também podermos progredir. Então, vencer, executar, sabe algo muito difícil de executarmos? O perdão. Porque nós temos que vencer o nosso orgulho. Então, vencer também é executar, é perdoar, é compreender o próximo. Eu amo o 10º capítulo do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, que Kardec colocou ali: bem-aventurados os misericordiosos. Quer dizer, felizes aqueles que compreendem. Quando nós aprendemos isso, a compreender o próximo, a não julgar, nós adquirimos uma tranquilidade tão grande. Então, vencer é executar, é pôr em prática os ensinamentos que nós aprendemos aqui. E vencer é realizar. Realizar os nossos objetivos aos quais nós viemos aqui na Terra. Aí nós seremos vencedores. Por isso que é muito importante aprendermos, buscarmos conhecimento. Quanto que Kardec sofreu para nos deixar essas obras básicas? Quanto que ele teve que lutar, brigar para deixar esses princípios todos, para que nós pudéssemos aprender, para voltarmos ao plano espiritual como vencedores. E existe uma frase de Jesus que ela me toca profundamente. Muitas vezes a gente reporta-se a última frase dele na cruz, né? Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Mas a frase dele que me toca, e eu nem posso falar, ó, já vou avisando que eu sou chorona, tá, gente? Daqui a pouco vocês vão me ver chorar, mas tudo bem. E ele diz, no finalzinho, a hora que ele foi pego e ele estava sendo levado, que ele ia levar para carregar a cruz, ele disse: eu venci o mundo. Isso é vencer. Venceu todas as tentações. Ele veio já com todos os ensinamentos e ele venceu. Ele fez tudo isso aqui que nós acabamos de ler. Ele refreou, ele conteu, ele dominou, ele desfez, ele executou e ele realizou. Isso é ser um vencedor. Para quem tem como meta fazer regime alimentar, o vencer para ele é o quê? Perder peso, é emagrecer. Então, está lá, dieta, academia, aí vai lá na balança, 2 quilos, 1 quilo, ai, estou vencendo. Para quem tem como meta ficar rico, vencer é ganhar muito dinheiro. Então ele acha que ele venceu, mas não vai levar nada disso. Não deixa de ser vitórias atingir metas, mas vencer mesmo, acima de tudo, é simplesmente aprender. Aprender é imperecível. É a única coisa que nós levamos é o nosso conhecimento adquirido. Isso fica nas gavetinhas do nosso subconsciente. Por isso que tem muita coisa que nos acontece, que às vezes nós falamos assim, isso me traz uma lembrança, parece que eu já sabia isso. Às vezes a gente tem facilidade para uma coisa que o outro não tem. São conhecimentos adquiridos. Por isso que quanto mais a gente buscar aprendizado, melhor vai ser a nossa desenvoltura, a nossa evolução. Então você vê, às vezes, irmãozinhos nossos, deficientes mentais, que tocam piano maravilhosamente bem, que pintam quadros. Isso está lá, gravado. São conhecimentos adquiridos. Então, todo conhecimento que nós adquirimos é a única coisa que nós vamos levar, que vai ficar lá no nosso subconsciente, gravadinho lá. Então, por isso que nós temos que buscar aprender. Não é assim que nós falamos para os nossos filhos? A melhor herança que nós podemos dar para os nossos filhos, o que é? Um diploma.
Porque isso ninguém vai tirar. Dinheiro, você pode até deixar, fazendas, dinheiro, mas se ele não souber lidar, ele vai perder. Agora, o diploma, o conhecimento adquirido numa faculdade, estudando, isso ninguém vai tirar dele. Então, Deus, nosso Pai, é isso que Ele quer de nós. E é por isso que Ele foi enviando, né, esses missionários, filósofos, que começou lá com Moisés. Depois vieram vários filósofos antes de Cristo, né? Sócrates, Tales, vários vieram, né? Sócrates, Platão, que foram trazendo ensinamentos. Depois veio Jesus, e aí veio Kardec com o Espiritismo e trazendo para nós a clareza de que nós somos espíritos reencarnados, que nós somos e fazemos parte de um plano espiritual. Somos espíritos, estamos, por enquanto, na carne. E viemos aqui buscar a nossa evolução. Por isso que nós temos que buscar conhecimento. O homem imagina que veio ao mundo para desfrutar e pensa apenas no seu próprio bem-estar. A vida, ao contrário, é uma verdadeira escola, para onde viemos para experimentar, lutar, sofrer, aprender e ser feliz. Todos nós podemos ser felizes, independentes da situação e do momento que estamos. Se acreditarmos na reencarnação, mesmo que nós estamos passando por um momento difícil de saúde, financeiro, perda de entes queridos, mas se eu tiver a clareza de que eu estou aqui e que naquele momento eu estou aprendendo alguma coisa, eu vou estar feliz. Porque Deus está fazendo isso comigo para que eu possa aprender. É isso que nós temos que ter gravado. Por que eu estou passando com isso? Principalmente se a situação se torna repetida. Sabe, a gente fala, não consigo sair de novo. É porque eu ainda não aprendi alguma coisa. Então, é a hora de deixarmos o orgulho lá longe e sermos críticos de nós mesmos. E aprendermos que nós temos que evoluir. E com aquela situação, o que Deus está querendo dizer, onde Ele está cutucando a minha feridinha. Por isso que nós temos que buscar o conhecimento. Estudos da casa. Com certeza que tem dia de estudo, né? Vem bastante gente. Que bom. Porque é difícil. As pessoas às vezes gostam da palestra. Mas no dia de estudo, são poucos. Mas nós temos que buscar o dia de estudo, igual nós buscamos as palestras. Porque o estudo é metódico. É seguido, é ali que nós vamos adquirir conhecimento, até para compreendermos melhor as palestras e a nossa vida. Então nós temos que buscar sempre estudar, adquirir conhecimentos. A cada passo um erro, a cada erro um sofrimento, a cada sofrimento uma lição. Então nós precisamos aprender com o sofrimento. Jesus, de uma forma maravilhosa, tão categórica, quando Ele veio ao mundo e nos trouxe os seus primeiros ensinamentos, Ele se recolheu. Ele se recolheu na montanha de Corum Ratim e ficou lá em colóquio com Deus. Depois Ele desceu a montanha, porque todas as atitudes de Jesus têm ensinamentos. Olha só, Ele desceu a montanha. Ele desceu e disse, olhou ao povo, assentou-se sobre uma pedra e abriu a sua boca para falar. Aí ele já começou todos os seus ensinamentos. O que ele fez? Ele veio daquela evolução máxima que ele tinha, se igualou com a humildade máxima ao povo, assentou-se na pedra, quer dizer, se equilibrou emocionalmente, abriu a sua boca e disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Quer dizer, feliz aquele que é humilde,
que reconhece a sua pequenez, que reconhece que ele veio aqui para evoluir. Aí na segunda bem-aventurança, porque tem uma sequência muito interessante, ele disse: bem-aventurados os aflitos, quer dizer, felizes aqueles que reconhecem, que aceitam as suas aflições, que são resignados, abnegados. Mas se eu não for humilde primeiro, eu vou ser revoltada e eu não vou conseguir aceitar as minhas aflições. Vocês entenderam a sequência das bem-aventuranças? Então, primeiro eu preciso ser humilde. E eu falo que a palavrinha mágica para a nossa evolução chama-se aceitação, que é a segunda bem-aventurança. Aí a terceira vem aquela que nós buscamos, que é a nossa tranquilidade emocional. Bem-aventurados os mansos. Então, primeiro eu preciso ser humilde, para eu conseguir aceitar as minhas aflições e compreender que elas é um erro que eu cometi para que eu possa aprender. E depois, eu sendo humilde, conseguindo aceitá-las, eu vou conquistar a mansuetude, o meu equilíbrio emocional. E assim por diante. Por isso que nós temos que buscar aprender para podermos vencer. Em todas as posições sociais há aprendizados maravilhosos. Basta estar vivo para você estar aprendendo. Ter olhos de ver, ouvidos para ouvir. Sabe, nós temos que sair um pouquinho da nossa redoma de vidro e buscar ouvir as pessoas, conhecer pessoas de outras classes sociais, maior que a nossa, menor que a nossa, porque a gente tem sempre que aprender. Nós temos as nossas casas espíritas lá em Jales, no qual nós damos assistência às pessoas carentes. Acredito que aqui também tenha esse tipo de trabalho. E naquele pessoal que vai tomar sopa, que a nossa casa é até conhecida popularmente lá em Jales como a casa da sopa. Então, aquele pessoal que vai tomar sopa, que vai buscar a cesta básica, tem tanta coisa para nos ensinar. E uma época nós não tínhamos, porque hoje nós temos 3 unidades dentro de Jales, de 3 bairros, o mesmo centro para acolher, né, os bairros mais carentes. E nós fazíamos sopa num bairro e levávamos em outro bairro para distribuir. Então a gente atravessava a cidade com aqueles caldeirões de sopa, derramava, né? E aí parávamos lá numa esquina e distribuía a sopa. Aí uma senhora, moradora deste bairro, bem humilde, uma casinha muito humilde, ela é varredora de rua. E um dia ela chegou e falou assim: por que vocês não vão entregar essa sopa na porta da minha casa? Vocês podem entregar lá, porque aí lá tem banheiro, se vocês precisarem ir, né, precisar alguma coisa, vão para lá. E ela saía, deixava a chave da casa com a gente, porque ela tinha que trabalhar, e nós ficávamos ali. Depois, nós fizemos uma proposta para ela, porque estava difícil carregar a sopa, atravessar a cidade com aqueles caldeirões. Então, nós pedimos para ela, para a gente fazer um puxadinho lá na casa dela, porque a casa dela não tinha área, nem na frente, nem no fundo. Era só a casinha. Para a gente poder fazer sopa lá. E aí ela falou, claro. E aí nós construímos, né, um puxadinho lá no fundo, uma área lá na casa dela. Pusemos um fogão, uma geladeira lá, um freezer. Então, toda sexta-feira, à tarde, um grupo da nossa casa ia para lá, picava os legumes para a gente fazer a sopa no sábado cedo. E chegado um final de ano, na época do Natal, nós fizemos um amigo secreto, daqueles que iam ali picar os legumes, né? E um jantarzinho para a gente ali. E ela, a dona da casa, participando ali com a gente. Aí, na hora de fazer a prece, ela falou, eu posso fazer a prece? Claro, pode fazer sim. Mas ela começou a conversar com Deus e contar a história dela. Aí ela disse, meu pai, eu venci. Eu venci. Sabe por quê, meu pai? O senhor lembra? A minha mãe morreu. Nós éramos 7 irmãos, eu era mais velha. E aí nós ficamos sozinhos com o pai. E aí o pai, todo Natal, a mãe saía na vizinhança, pedia macarrão,
pedia frango. E aí era o único dia do ano que a gente comia carne, a gente comia frango. E aí a mãe fazia aquela macarronada com frango. A gente comia, ficava com a barriga cheia, dormia todo feliz. Meu pai. Mas a minha mãe morreu. E meu pai, naquele Natal, ele não teve coragem de pedir. E eu vou dizer no português que ela fala. Nós foi tudo dormir com fome. E aí, pai, o senhor ouviu aquela prece? Eu tinha 13 anos. E o senhor ouviu. E eu venci. Porque eu falei assim naquele dia. Pai, meu Deus, meu pai, faça com que eu seja uma médica. Para eu ganhar muito dinheiro. Porque ninguém vai mais morrer de fome perto de mim. Não deu para eu ser uma médica. Eu sou uma varredora de rua. Porque eu não tive condição nem de estudar, porque eu tinha que ajudar a criar meus irmãos. Mas o Senhor realizou meu sonho. Porque hoje aqui da minha casa sai comida para o bairro inteiro. Eu venci, né, pai? Eu venci. Realmente, ela nos ensinou que vencer é isso. É se doar. É acreditar. É abraçar o outro, ao próximo. É nos dividirmos. Porque ela dividia com a gente a casa dela, o coração dela, o carinho dela. Então, em todas as classes sociais a gente aprende. Nós temos um amigo, grande empresário, que nos dá várias lições. Humilde, empresário, em várias empresas pelo país. Mas ele, esses tempos, eu estava do lado do filho dele, e ele olhando no celular, molecote, né, adolescente, vendo só carrões assim. E eu falei para ele, você gosta? Ele falou assim, eu gosto. O pai falou assim que ele ia até comprar um carro, que ele tinha o dinheiro para comprar um carro desse. Mas falaram para ele de uma firma que ia fechar. E aí ele ficou pensando naqueles funcionários, que eram 80 funcionários que ia ter demissão. Aí ele ficou muito triste, ele comprou a firma com dinheiro. E aí, aí eu perguntei para ele falou assim, realmente, eu comprei. Eu comprei porque eu pensei nos funcionários, para mim ia ser muito difícil ver aquele pessoal na rua. Mas Deus é bom, né, Maria Ângela? A firma foi embora, hoje eu tenho mais de 100. Então a gente aprende. Esses dias atrás, uma amiga minha, comerciante em Jales, eu passei pela loja dela e ela falou assim para mim, ai, Maria Ângela, que bom que você passou aqui, eu estou tão angustiada, porque a situação está difícil, o comércio está difícil, e eu vou ter que dispensar um funcionário. E eu estou muito triste com isso. Eu sei que todos precisam, eles estudam, eles precisam ganhar, mas eu não estou tendo condições. Aí ela, faz umas orações para mim, para me acalmar. Aí eu saí da loja dela e fui pensando nela, orando. Mais tarde ela me ligou. Maria Ângela, encontrei a solução, eu não vou mandar mais embora. O que você vai fazer? Ela falou assim, eu vou deixar de pagar meu plano de saúde. E aí eu posso pagar o funcionário. Então, em todas as classes sociais, nós encontramos pessoas que nos dão lições. E é por isso que nós precisamos sair da nossa redoma de vidro. Achar que as nossas vidas, ou que nós somos campeões, que nós somos... Não, vamos ouvir as pessoas. Nós temos uma assistida lá na nossa casa que chama Maria. A Maria é tida como desequilibrada. Mas eu vou contar histórias dessa desequilibrada para vocês. Nós vamos dizer quem é desequilibrado, na verdade. A Maria, um dia falou assim para nós, ela sai na rua, ela fala sozinha. Mas lá na casa, é a que mais trabalha. Ela mora assim, da nossa casa espírita até no bairro dela, deve dar 1 quilômetro. E aí a gente ganha os legumes para sopa, mas aqueles que a gente não usa, a gente faz sacolinhas para as pessoas levarem. E ela vai carregando, às vezes, várias sacolas para as amigas que estão trabalhando e não podem vir. E ela vai carregando aquilo na mão.
para os vizinhos dela, porque ela sabe que eles passam necessidade. Os próprios vizinhos nos dizem, perto da Maria, ninguém passa fome. E ela é pobre. Ela é pobre, ela divide a cesta básica dela que ela ganha da assistência social. A Maria um dia chegou para mim e falou assim, ó Maria Ângela, ó, os moleques falam que eu sou doida, joga pedra em mim na rua, eu não ligo não. É porque eu converso, mas você sabe que eu não converso sozinha, né Maria? Você sabe que eu não converso. Aí ela falou assim para mim, sabe Maria Ângela, eu sempre trabalhei para ganhar tudo que eu tenho, para eu comer, para eu morar, eu sempre trabalhei. Porque, ó, onde entra um que pagou R$200 no sapato dele, eu também entro com o meu chinelinho que eu ganhei aqui, porque eu não devo nada para ninguém. Então, são aprendizados que nós temos que buscar para que nós possamos vencer os nossos pequenos problemas que nós achamos tão grandes. Por isso que nós temos que sair das nossas vidas, do nosso orgulho, das nossas vaidades e buscar esses ensinamentos maravilhosos. As atividades do dia a dia, aparentemente repetidas, trazem no seu bojo sempre um detalhe novo a aprender. É necessário estar aberto para isso. Às vezes a gente fala, ai, minha vida é sempre a mesma coisa, a mesma rotina, levantar, trabalhar, principalmente a dona de casa, né? Lavar, passar, cozinhar. Mas essas atividades do dia a dia são aprendizados. O que Emmanuel disse para o Chico? Disciplina, disciplina e disciplina. Então, quanto maior a nossa disciplina, a nossa rotina, de valorizar o nosso trabalho do dia a dia, ao invés de reclamarmos, agradecermos, nós estaremos aprendendo, nos evoluindo, buscando uma felicidade interna, ao invés de envolvermos as nossas vidas com energias negativas. O orgulhoso se precipita em satisfazer caprichos. O humilde, inteligente, busca aprender. Porque sabe que é pelo caminho dos erros e acertos que vem a aprendizagem e, por consequência, o desenvolvimento moral e espiritual. É uma lógica. Então, aquele que é humilde, ele nunca chega, né, querendo se impor, como se ele fosse o dono da verdade. Não, eu já sei. Não, mesmo que sabe. Fica quietinho, ouve de novo. Aprende. Esse vence. Esse vence. Aquele que entra num trabalho quietinho, ele vai aprendendo o que um faz, o que o outro faz. Dali um pouco ele é gerente da loja. Porque o patrão está olhando. E está vendo que ele está se interessando. Então, esse é o humilde inteligente. Agora, o orgulhoso é aquele que não aceita nada. Não, eu já sei. Eu sabia. Esse, infelizmente, vai demorar um pouquinho a sua evolução. A sabedoria vem da prática. Quanto mais experiências, mais bom senso, adoro essa palavra, gente, bom senso, possuiremos, bem como discernimento e equilíbrio. Então, tudo que a gente aprende vem da prática. Nós temos que praticar. Nós temos que estar em contato. E eu vou dizer para vocês que eu aprendi a não julgar ninguém. Ninguém. Sabe quando na minha vida? Quando eu fui trabalhar com dependente químico e com crianças abandonadas. Em Jales, eu não sei se aqui tem a Casa Abrigo, que são crianças que são retiradas dos seus lares porque estão em situação de risco dentro dos seus próprios lares. E são levadas para essa casa pela justiça para ficarem guardadas, resguardadas dessas tempestivas agressões que eles sofrem dentro dos seus próprios lares. E aí eu fui trabalhar com essas crianças também, voluntariamente. E ali eu vejo lições e eu fico imaginando o que será dessa criança quando ela for um adulto. O que vai ficar na cabecinha dela? Crianças que chegam queimadas de cigarro, espancadas pelos seus próprios pais,
daquelas pessoas às quais elas tinham que ter o maior carinho e respeito. Elas não têm. Elas são agredidas por eles. Então, se tem psicólogo aqui, sabe melhor do que eu, o que isso vai trazer para a cabecinha dessas crianças. O que vai trazer lá quando ele for adulto. Tinha dois irmãozinhos nessa casa, um menininho e uma menininha, ele de 7, ela de 5 aninhos. Que numa época que eles foram para lá, a mãe dependente química, o pai não sabia nem quem era, e aí a justiça sempre tenta, e eu aprendi também a entender e compreender até a justiça. Porque às vezes nós criticamos, né? Ah, esse método de adoção é muito moroso, aí demora muito, por isso que as pessoas não adotam, mas eu compreendo a justiça agora também. Se tiver juiz, promotor aqui, vai adorar o que eu vou dizer. Porque muitas vezes é fácil para nós falarmos do juiz, do promotor, mas já pensou, está na mão deles julgar e direcionar a vida daquelas crianças. Que às vezes aquela mãe dependente química que agrediu seu filho, está ali querendo a criança. Só que ele sabe que se ele devolver para a mãe, ela vai ser maltratada. E ele tem que se posicionar e falar, não, esse filho não é mais seu, daqui. Olha a situação. E a criança querendo a mãe. Porque, por pior que seja a situação que ela chega na casa-abrigo, ela pede a mamãe e o papai. É muito triste. E esse casalzinho, esses dois irmãozinhos, chegaram lá, mãe dependente química, a justiça tentou, eles tentam voltar para casa, faz o possível. Mas chega uma hora que não dá, a criança continua sendo agredida, então o juiz bate o martelo e fala, ó, seu filho vai para adoção, você não tem condições de criar. E aí essas duas crianças, apareceu um casal, porque a justiça tenta que os irmãozinhos fiquem juntos. E apareceu um casal interessado em adotá-los. E foi aquele processo, fica final de semana, depois o juiz deixa ficar uma semana, vai acostumando até que ele fala, pode levar. E aí o juiz determinou que os levassem. Ficaram 15 dias com as crianças e devolveram. Dá uma dor, não dá? Devolver? Assim, não queremos mais. Aí, passados uns dias, o menininho mais velho virou para a coordenadora da casa e disse, tia, sabe o que eu vou ser quando eu crescer? E ela toda animada, o que, filho? O que você vai ser? Bandido. Tia, a minha mãe me trocou pelas drogas. Meu pai não sei nem quem é. A tia e o tio lá não me quiseram. Quando eu fizer 18 anos, eu preciso sair daqui. Vou ser bandido. Por isso, é que a gente vê, às vezes, na televisão, horrorizados, a gente fica de ver crianças de 13, 14 anos com um revólver matando assim. Por que eles fazem isso? Porque ninguém ensinou a eles o respeito, o amor, o carinho. Aqueles que mais deveriam respeitá-lo, não fizeram isso. Então, ele não aprendeu a dar valor no ser humano. Porque tudo é um aprendizado para a gente poder vencer. Por que nós olhamos o outro, né, com carinho, com amor, o nosso próximo? Porque nós aprendemos. Agora eles não aprenderam. Então eu aprendi a não julgar. Às vezes a gente vê um crime hediondo na televisão e a gente se exalta. Mas eu já penso, agora eu aprendi isso. O que aconteceu para essa pessoa, para ela ter a capacidade de praticar um crime desse tamanho? Como que está a cabeça dela de revolta? Então por isso que a gente tem que aprender. A gente tem que buscar. Quando eu fui trabalhar com dependente químico, também ali eu escuto cada história. Por que entraram para as drogas? Por que foram buscar essa fuga na vida deles? Que eu até brinco às vezes com eles, eu falo assim na linguagem deles lá, cara, se eu tivesse tudo aí, acho que eu já era desencarnado numa overdose. E vocês estão aqui, por isso que eu dou força, buscando sair das drogas. Teve um jovem que nos contou que quando ele era pequeno,
Ele morava em São Paulo com a mãe e com o padrasto. O padrasto vendia munição para 2 facções criminosas. Então ele morava no meio de 2 morros, as quais tinham 2 facções criminosas. E eles moravam no meio. Então o que o padrasto fazia com ele? Ele tinha 8 anos. Amarrava munição no corpinho dele assim, botava uma roupinha nele, põe uma pipa nas costas dele e mandava ele entregar. Então contava os minutos. Porque o medo do padrasto é que ele parasse, contasse, falasse de uma facção para a outra. Então, agora vocês imaginam, um moleque com 8 anos com uma pipa nas costas. Às vezes estava ventando, ele parava para soltar e ele apanhava muito. Porque o padrasto também tinha galo de briga e tinha as gaiolas e fazia ele lavar. Porque se ele não lavasse a contento dele, ele ficava de joelho em tampinha de garrafa. Aí eu perguntei para ele, e a sua mãe sabia disso? Ele falou, sabia, mas não fazia nada. Aí ele falou, aí, dona Maria Ângela, quando eu tinha uns 15 anos, eu resolvi procurar meu pai. Aí falou que meu pai morava em Brasília e eu fui lá. Cheguei lá e encontrei meu pai. Mas fui muito mal recebido, fui escorraçado de lá com ele. Aí eu saí para o mundo. Aí eu fui para Goiânia, roubei, matei, trafiquei droga, fui preso. Aí depois eu fugi da cadeia, aí fui preso aqui no estado de São Paulo, me pegaram. Aí cumpri a pena. Aí eu falei que eu tenho que sair dessa vida. E é por isso que eu estou aqui hoje. Para sair das drogas. Para ver se eu encontro uma vida decente para mim. Então eu aprendi a não julgar ninguém. A não mostrar, apontar. Porque eu sempre agora penso. O que aconteceu para essa pessoa? Para ela ter buscado este caminho na vida dela. Por isso é que nós temos que buscar experiências que é um mundo tão distante meu, por exemplo, das drogas. Eu não tinha noção, porque nunca tive problema nenhum desse, nem dentro da minha casa, nunca. E aí, hoje eu vivo perto deste mundo que eu aprendi muito com aqueles jovens, com aquelas pessoas. Não são só jovens, não, tá? Às vezes chegam lá pessoas da minha idade, que começaram a usar droga com 40, 45 anos. Hoje a droga está aí, ó, maior do que a gente imagina. E a pessoa, às vezes, por ter distância de religião, porque eu falo que a religião é que nos apoia e nos segura de tudo, para viver longe da divindade, estar exposta à obsessão, qualquer probleminha que ela passe, infelizmente ela busca essa fuga. Infelizmente. Então, por isso que nós temos que buscar aprender, para vencer. Porque nenhum de nós aprende isso lá. Nenhum de nós estamos livres, hein? Nós precisamos estar sempre atentos. E como nós estamos atentos? Dentro da religião, com religiosidade e com o aprendizado que a religião nos traz. Para podermos vencer tudo isso. Os vícios, principalmente. Nos dias atuais, não é fácil encontrar pessoas bem resolvidas e equilibradas. Um dos motivos, estão desperdiçando muito tempo e energia em coisas perecíveis. É uma tristeza. Mas as pessoas, às vezes, não vêm numa palestra que vai ficar aqui 1 hora e meia, que seja, mas perdem horas num celular. Então as pessoas estão mais ligadas em coisas perecíveis, em coisas que são passageiras. E é por isso que a gente vê esse alto índice de suicídio. É muito triste. Jales é uma cidade pequena, acho que a maioria aqui conhece. E é difícil a semana que passa que a gente não sabe de um caso de suicídio. Por isso que foi lançado o Setembro Amarelo. Um alerta. Vamos acordar, gente. E a religião, o aprendizado da religião é que nos traz essa clareza, essa segurança, esse apoio. Esses dias atrás, um padre nos disse que as crianças na Igreja Católica, elas fazem lá o catecismo, depois elas fazem a primeira comunhão, e elas têm que se confessar. E ele assustado, porque crianças de 12, 13 anos falando em se matar. E por quê? Ah, porque o meu colega tem um celular melhor do que o meu.
Porque a casa dele é melhor do que a minha. Então as pessoas estão nessa competitividade da materialidade. Então, vencer na vida é aprender. É reconhecer Deus, a maravilha, o amor, o carinho que nós temos dentro de uma religião e desse aprendizado que a religião nos traz. O tempo é a substância da vida. A vida é a substância do aprender. O aprender, por sua vez, é a substância do vencer. Se você não aprendeu algo no dia de ontem, você não venceu. A cada dia que passa, nós morremos um dia. Quem não aprende, perde uma grande oportunidade. Gente, hoje, 8 horas, nós terminando o nosso dia. É um dia a menos na nossa vida. Por isso que a gente não pode perder tempo. Nós temos que aprender rapidamente para vencer. Buscar esse aprendizado. Mas para isso nós temos que abraçar a causa da nossa vida. Porque vocês viram aqui, a vida é um aprendizado. Mas nós precisamos buscá-lo dentro do conhecimento religioso e também abraçando o nosso próximo, escutando histórias, vivenciando com as pessoas. Vocês escutaram no início que o nosso irmão disse que a nossa casa chama-se Instituição Beneficente Benedita Fernandes. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Benedita Fernandes. Mas Benedita Fernandes foi um espírito reencarnado, hoje desencarnada. Ela reencarnou no mundo no dia 27 de junho de 1883. Ela reencarnou. E Dona Benedita reencarnou ali na região de Araçatuba, uma cidade vizinha a Araçatuba. E ela cresceu de uma forma muito perturbada, ela andava pelas ruas. Ela ficava pelas ruas, ela falava sozinha, ela tinha uns ataques epiléticos. Uma vez na cidade de Penápolis, ela chegou até, eles deteram na prisão, mas não porque ela era uma ladra, nada, porque ela tinha uns ataques na rua, ela avançava nas pessoas. E o carcereiro era espírita. E ele conhecia também um outro senhor espírita que visitava a penitenciária. E os dois resolveram dar passes em Dona Benedita, na cadeia. E ela foi se acalmando. E eles então perceberam que o problema dela era mais espiritual do que realmente mental. E eu sempre digo isso, que 80% de pessoas que estão em sanatórios não são loucos. São médiuns que, não, infelizmente, por ignorância, foram mal conduzidos. E a família, lógico, leva para o médico não tem outra opção a não ser sedá-la, né? E acaba ficando ali. Mas Dona Benedita, por felicidade, foi tomando passes. E certa feita ela escutou uma voz que disse: Benedita, se você acolher as crianças de rua, pessoas carentes, se você der um jeito de acolhê-las, você terá uma melhora no seu cérebro, na sua mentalidade, no seu problema mental. Então Dona Benedita foi para a cidade de Araçatuba e começou a acolher crianças de rua. Ela começou a atender crianças de rua. Ela encontrou uma casa lá que estava vazia e começou lá a acolher essas crianças. E aí um dia, ela estava ali com essas crianças, ela pedia comida, porque ela era de rua, ela não tinha nada. E ela começou a pedir comida e com isso ela melhorou. Ela não teve mais os ataques epiléticos dela, ela sarou. E mais um dia ela não tinha nada para dar para as crianças. E ela falou para as crianças assim: vocês vão lá para frente da casa, fica lá, que Jesus vai vir e vai dar comida para nós. E as crianças foram todas lá para o muro e ficaram. E aí passou pela rua, naquela época, né? Eu sei que tem uns jovens aqui como eu, que já estão quase nos 60, e lembra daquelas pessoas que passavam pelas ruas com carrinho vendendo os miúdos de boi, eram chamados bucheiros.
Tem muitos aqui que conheceram, né? Não vai falar que não conheceram, não. E aí tinha o senhor Ricieri. E ele passou e falou para as crianças assim: o que vocês estão fazendo aí, molecada? A tia falou assim que era para a gente vir aqui porque Jesus vai vir dar comida para nós, porque não tem nada para a gente comer hoje. Aí ele disse assim: vai lá e fala para ela que Jesus chegou. E deu tudo que tinha sobrado, que ele não tinha vendido. Fígado, né, de boi, coração, tudo ali, e deu para eles. E aí, ele se comoveu tanto com a situação dela, que quando ele saía para vender, ele já ia rezando, para não vender tudo. Para sobrar, para ele deixar para ela. E para as crianças. E aí a história de Dona Benedita foi indo pela cidade, as pessoas começaram a ajudá-la. E um dia, Dona Benedita indo pela rua, ela viu uma pessoa que era também tida como louca, como ela foi tida há muitos anos, morta em cima de um monte de lixo. E ela chegou ali, muito emocionada, se identificou com aquela criatura, abraçou aquele ser que já estava com mosquitos em cima e disse: ninguém mais demente vai ter que ficar na rua, porque eu também vou acolher. E aí ela começou a acolher todas essas pessoas. Para resumir para vocês, senão nós ficaremos muito tempo aqui, Dona Benedita desencarnou e deixou na cidade de Araçatuba um hospital psiquiátrico Benedita Fernandes, um lar para idosos Benedita Fernandes e um lar para crianças abandonadas. Essa mulher era da rua. Aquele espírito que a obsediava, pela mudança dela, se tornou no melhor mentor que ela poderia ter, que ajudou ela até o final da vida. Vocês estão vendo o que é aprender para vencer? Nós vencemos até os nossos obsessores com o nosso aprendizado. Nós os vencemos se quisermos. É só mudando, aprendendo e vencendo a nós mesmos, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Dona Benedita, ela se doava tanto, e todo mundo sabia que ela era espírita. Então, naquela época, né, vocês imaginam, ela desencarnou em 1947, na cidade de Araçatuba, neste mês, no dia 9 de outubro. E aí, e todo mundo sabia que ela era espírita. E uma vez, as damas lá, as senhoras dos políticos, faziam reuniões para trabalhos beneficentes e resolveram convidá-la. E a cidade de Araçatuba é quente, assim como aqui em Três Lagoas, Jales, e a reunião era no meio da tarde. Mas as roupas dela, tadinha, era tudo rasgada, ela não tinha. Então o que ela fez? Ela falou: nossa, como é que eu vou lá no meio dessas mulheres chiques? Ela pôs um casaco de lã preto que ela tinha para cobrir, né, os rasgos do vestido dela. E aí ela chegou na reunião com aquilo lá, 3 horas da tarde, aquele sol a pino, e as pessoas começaram a olhar e criticar. Então é por isso que e tudo em Dona Benedita foi um grande ensinamento para as nossas vidas. Porque ela não se importava que olhassem, que apontavam, porque as pessoas não sabem da realidade que passa na vida de cada um. Por isso que nós não devemos julgar ninguém. E seu Ricieri, aquele bucheiro, depois de muitos anos, depois do desencarne de Dona Benedita, ele continuou ajudando o lar das crianças. E aí ele teve um câncer. E ele foi para a cidade do Rio de Janeiro para se tratar. Chegando lá, ele soube que o Divaldo estaria lá na casa de uma pessoa, conhecida de Ana Jaeci Guimarães, o senhor Geraldo Guimarães. Ana Jaeci, não sei se ela já esteve aqui, grande oradora espírita. E aí ele pediu para que eles o levassem até Divaldo. Quando ele chegou no Divaldo, pedindo para ele dar um parecer sobre a doença dele, o Divaldo disse assim: Ricieri, eu vou te dizer uma coisa.
tem alguém aqui que está para te receber do outro lado. Você vai desencarnar porque a sua doença já está um pouco agravada. Essa pessoa está dizendo, para dizer para você, que ela te lembra das sobras. Ele falou, Dona Benedita. Ele falou, ela mesma. Aí ele falou assim, olha, mas pede para ela, então, dá um tempo. Porque lá na casa das crianças, lá no lar das crianças, está precisando mexer na energia e eu preciso ir lá. Antes de eu desencarnar, eu preciso arrumar. Aí Divaldo concentrou para ouvir Dona Benedita e falou assim, fica tranquilo, ela vai ajudar nessa moratória. Mas volta lá, arruma que depois você vai e ela vai estar te esperando. Ela modificou ele e ele aprendeu e venceu. Porque ser esperado por um espírito dessa categoria do outro lado não é para qualquer um. Meus queridos irmãos, é essa lição, é esse estudo, esse aprendizado que nós viemos aqui hoje para passar para vocês. E só para a gente encerrar, eu vou contar só uma passagenzinha que aconteceu comigo, que eu aprendi muito, com uma menina de 13 anos. Num lugar que eu vou sempre fazer palestra, e ela costuma sentar assim na frente, com os olhos azuis maravilhosos. E um dia, eu terminei a palestra, eu sempre observei, porque é uma criança, né, assistindo a palestra assim. E aí acabou a palestra, as pessoas vieram conversar comigo, e ela chegou assim, pegou no meu braço e falou assim, Dona Maria Ângela, eu gosto muito das suas palestras, porque a senhora fala muito dos desventurados. Aí cochicharam aqui, ela é cega. E eu nunca percebi, porque ela olhava, mas ela me olhava porque ela acompanhava o som da minha voz. Mas parecia que era para os olhos dela perfeitos. Aí eu virei para ela e falei assim, você se considera uma desventurada? Ela falou, de forma nenhuma. Eu sou muito feliz, Dona Maria Ângela, porque com os meus olhos eu não peco mais. Sabe, Dona Maria Ângela, eu sei que quando a gente enxerga, a gente vê muita coisa, a gente critica muita coisa, com certeza eu fiquei cega aos 2 aninhos de idade, porque eu tinha que aprender alguma coisa. Aí eu falei para ela assim, essa moça que está com você é sua irmã? Ela falou, não, é uma vizinha que me traz. Eu falei, sua mãe não vem? Não, é que meu pai, ele era muito rico, aí ele perdeu tudo, ele ficou depressivo, muito doente. Eu tenho um irmãozinho que tem problema no coração, então a minha mãe fica em casa para olhar eles. E eu peço para essa vizinha me trazer. E eu gosto de assistir as palestras aqui. Eu venho correndo, eu chego em casa do trabalho, tomo banho e venho para casa. Eu falei, trabalho? Ela falou, eu canto perto da rodoviária para eu ganhar um dinheiro. Eu que levo o dinheiro para casa, Dona Maria Ângela. Mas olha, eu estou meio rouca e a minha mãe me levou no médico. E ele falou que eu vou ter que parar de cantar, porque eu estou com calo na voz. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Deus é muito bom. Mas Deus é tão bom que eu tenho certeza que Ele vai providenciar alguma coisa para eu ganhar um dinheirinho para levar para casa. E eu tenho certeza que vai ser até melhor para mim. Sabe, Dona Maria Ângela, eu sou muito feliz. Depois de ter feito a palestra, eu me senti um grão de areia. Aquela criança de 13 aninhos só me ensinou. Então, gente, vencer na vida é aprender. É aprender com experiências alheias. É aprender nos estudos da nossa religião. É aprender que somos espíritos reencarnados e que estamos aqui em busca da nossa evolução espiritual e moral. Para que nós cheguemos lá no finalzinho das nossas vidas e olhamos para o céu como Jesus olhou e disse, eu venci o mundo. Que a paz de Jesus os acompanhe. E eu gostaria de dizer que todos nós fôssemos vencedores um dia. Mas nós que estamos aqui já estamos em busca. E seremos como o Pai quer que sejamos. Muita paz para todos vocês. Que assim seja.